Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Os Caçadores da Arca Perdida, filme de 1981 dirigido pelo Steven Spielberg, um clássico da aventura com um timaço também de colaboradores. Cito George Lucas, Philip Kaufman, e já que nós estamos próximos do lançamento do novo filme da franquia Indiana Jones, que a Disney promete que vai ser o último, né? Nada melhor do que revisar esses longas aqui no canal. Eu considero que essa produção de 1981 é o padrão ouro para filmes de aventura, especialmente se você busca também por alguma articulação histórica, trazendo, obviamente, toda a criatividade das pessoas que estamos discutindo, afinal de contas, é um filme dirigido pelo Steven Spielberg. Ao longo dos anos já tivemos muitas versões e compilações também, edições especiais em DVD, Blu-ray, com um excelente material suplementar. E algo que eu preciso trazer nesse vídeo, por exemplo, é a história de como tudo começou. Em 77, antes do lançamento de Star Wars, o George Lucas foi para o Havaí, foi justamente buscar por um descanso e ficar longe das notícias na época do lançamento do seu novo filme, e na época ele acabou encontrando o Steven Spielberg. O Spielberg, em uma conversa sobre objetivos no cinema, acabou revelando que ele tinha um grande desejo de dirigir um filme da franquia 007. E aí o George Lucas faz a oferta que mudaria completamente a história da aventura no cinema, porque ele disse que ele teria um filme melhor do que 007 para o Spielberg, que seria Indiana Smith. Indiana Smith tinha começado em 1975, uma base de aventura inspirada em cine-seriados dos anos 30, colaboração do George Lucas com o Philip Kaufman. O Kaufman seria o diretor, só que aí, né, cada um segue para um rumo. O George Lucas acaba focando a atenção totalmente em Star Wars e, por outro lado, o Kaufman foi convidado para trabalhar com Clint Eastwood em Josey Wales. Acabaria dando uma confusão tremenda nesse filme, mas o Kaufman também não segue ativamente em Indiana Smith. Aí, com o Spielberg, junto da presença do roteirista Lawrence Kasdan, Indiana Smith viraria Indiana Jones, onde o Spielberg começou a discutir várias ideias de grandes cenas de ação que misturava bom humor, também o sentimento de aventura, junto do antagonismo que era evidente a partir da representação da suástica, por exemplo, que já fica tudo muito mais tenso. E um outro caso curioso que eu preciso citar é o seguinte: vários nomes envolvidos aqui, Spielberg, George Lucas, estavam em alta no mercado, e ainda assim, aparentemente nenhuma empresa queria fazer o investimento, e várias dessas empresas, como Warner e Universal, diziam que não viam muito potencial para a exploração futura de um projeto como esse projeto que seria de Indiana Jones. A Paramount acabou decidindo justamente fazer uma oferta e decidiu entrar no que considerava uma aposta de risco. E aí eu tenho que fazer um adendo de uma citação do William Goldman, de um livro de bastidores que eu recomendo muito para quem estuda a área de cinema, distribuição, que é Adventures in the Screen Trade, de 1983. Eu vou deixar o link na descrição da referência. Ele faz a seguinte citação: por que a Paramount aceitou financiar Os Caçadores da Arca Perdida? Porque ninguém sabe de nada. Por que todos os outros estúdios rejeitaram o mesmo filme? Porque ninguém sabe de nada. Ninguém nunca, jamais vai saber o que vai ou o que não vai funcionar nas bilheterias. Esse é o melhor exemplo, né? Porque hoje a gente sabe desse impacto permanente de Indiana Jones na cultura popular. E lá na época, alguns executivos diziam que o personagem não iria prosperar, que a história não era tão boa, que eles não conseguiam enxergar carisma também. Olha o resultado. Eu, por exemplo, não consigo imaginar a aventura sem Indiana Jones, porque é um vínculo natural, é um vínculo comum, é um vínculo direto. Então a Paramount aceita financiar esse projeto, coloca várias condições de um orçamento restrito, de um controle também para não estourar justamente esse orçamento. O diretor seria penalizado, o George Lucas também teria que tirar dinheiro do seu bolso e, claro, né, a Paramount acaba negociando uma fatia no exterior que é extremamente relevante, que tornou ali muitas pessoas multimilionárias. Para tudo encaixar num orçamento de 20 milhões de dólares, algumas cenas que o Spielberg tinha em mente que teriam um gasto considerável acabaram sendo guardadas, até posteriormente reaproveitadas durante a franquia. Mas eu mencionei sobre o padrão ouro. Por que eu considero que esse filme é o padrão ouro para aventura? Bom, primeiro, pela reinvenção do papel do protagonista na aventura, justamente na condução. O George Lucas tem uma frase interessante, que ele sonha em ser Indiana Jones. E aí, se a gente for pegar o perfil, não só levando para o lado idealista, mas sobre Indiana Jones, você vai ter um arqueologista, playboy, muito sortudo também e competente no que faz.
Ele é a base não só para o desenvolvimento de uma história original, mas de uma história que vai referenciar, como eu disse, os cine-seriados de aventura da década de 1930, expandindo, dando um salto técnico e um salto de qualidade. Em 1936, o arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, é contratado pelo governo dos Estados Unidos para encontrar a Arca da Aliança antes que os nazistas possam obter seus poderes, já que Hitler considera que isso tornaria seu exército invencível. Eu adoro a primeira aparição do Harrison Ford como Indiana Jones e a forma como o Spielberg cria um momento especial para essa revelação, sem contar nas vestimentas icônicas. Se você for analisar estruturalmente, o filme ele tem uma base de desenvolvimento que é bem direta, inclusive. Vai utilizar, por exemplo, como elemento central para a narrativa, o recurso da donzela em apuros. Isso vai ditar uma busca pela liberdade, isso vai ditar uma sensação de perigo, tudo atrelado a esse cenário que envolve os nazistas. E aí eu digo que esse filme ele é muito importante quando você vai misturar qualquer relação histórica com a aventura. Você não tem o compromisso de seguir à risca a história, mas, por exemplo, eles estão buscando aqui uma base da Alemanha nazista. Existe aquele sentimento de medo e tensão só quando você olha a suástica. Não é necessário mostrar o Hitler, mas apenas a referência ao Hitler já basta, até pela noção do que os nazistas iriam fazer com a Arca da Aliança. Então o longa transfere em muitos momentos todas as responsabilidades para que o Indiana Jones não só se envolva em cenários desafiadores, mas também de modo alegórico livre a humanidade de um mal ainda maior que não havia sido revelado. Até porque realmente os nazistas se interessavam pelo ocultismo, existiam sociedades secretas, e antes da Segunda Guerra Mundial várias expedições foram feitas para diferentes locais do mundo também em busca de relíquias. De certo modo, tudo isso entra para consideração no filme. E o Harrison Ford, pessoal, ele é o Indiana Jones. Ele representa o Indiana Jones que, consequentemente, tem um vínculo direto com a aventura. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns anos atrás veio aquele rumor de que a Disney estava pensando em um reboot da franquia Indiana Jones com um ator mais jovem interpretando Indiana Jones, e a reação foi muito negativa, de muitas críticas, é claro. Por quê? Porque é impossível desvincular Indiana Jones de Harrison Ford por tudo que ele representa, pelo seu carisma. Isso passa especialmente pela relação complexa entre aventura, ação e humor, quando em uma ocasião a produção rejeita uma convenção tradicional de combate para colocar em questão apenas a arma contra a espada. São tantas considerações que poderiam ser feitas só a partir dessa cena, até mesmo para uma leitura de Indiana Jones como anti-herói, mas o que eu ressalto é esse teor descontraído, esse teor que é diferente de você reforçar uma vulnerabilidade, aproveitar uma oportunidade e com isso fazer uma ligação direta com o público. E o Spielberg domina isso, aliás, com perseguições emocionantes e suaves transições, que vão ditar as diferenças do professor para o aventureiro. Eu já citei aqui no canal muitas vezes a minha profunda admiração pelo mestre John Williams, um dos meus favoritos, junto do mestre Ennio Morricone, e o trabalho aqui é memorável. É brilhante porque tem passagens do romance, tem passagens mais tensas quanto ao perfil de ameaça, e você tem algumas passagens épicas que seriam costuradas para a importância de Indiana Jones na aventura, nessa ressignificação. Quando você ouve The Rider's March, tudo bem, é o tema de Indiana Jones, mas é Indiana Jones e é aventura pura. É um clássico memorável e inesquecível. Para os caçadores da Arca Perdida, nota 10. O filme custou cerca de 20 milhões de dólares, foi um sucesso extraordinário de bilheteria, arrecadação acima de 400 milhões de dólares. Até para fechar com uma curiosidade, antes do lançamento nos cinemas, tinha um tracking do CinemaScore que dizia que o público aparentemente não demonstrava tanto interesse assim nessa produção. A grande expectativa, segundo o CinemaScore, era para A História do Mundo Parte 1 do Mel Brooks, que aí por sua vez não consegue um bom resultado de bilheteria. Vem aquela frase que eu citei durante o vídeo, né? É impossível você analisar o que o público vai querer ver no cinema. A repercussão desse primeiro filme Indiana Jones é de um fenômeno que se consolida no cinema, cativa o público, conquista gerações, é importante para a aventura no geral, como eu citei nesse vídeo, e em breve as críticas dos outros filmes da franquia aqui também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!